Olá, tudo bem? Sextou, né? Depois de assistir uma aula online maravilhosa, onde nós trocamos ideias, onde eu vi todo mundo, né? A caráter, né? Do Halloween. Então, agora vamos assistir a nossa aula de língua portuguesa, que vai da página 26 até a página 31, ok? Beijinho! Então, vamos falar sobre histórias populares. Estão vendo esses livrinhos aí pendurado no pregador? São de autores assim, da localidade ou perto, né? Que nós chamamos de literatura de cordel. Literatura de cordel porque fica pendurada no pregador, na corda. Você conhece livretos que aparecem pendurados na imagem? Que tipo de histórias você acha que há neles? Você já leu algum poema de cordel? Sabe do que se trata? Não? Então vamos ver aí, ok? Simples palavras, grandes mensagens. A literatura de cordel é uma forma de manifestação popular brasileira. Podem marcar aí, tá? De a literatura de cordel até a brasileira. Os livros desse gênero são compostos de histórias escritas em versos, organizados em estrofes. Essa literatura retrata principalmente a região nordeste do Brasil. Em Portugal, antigamente, os livretos eram pendurados em cordas ou cordéis para serem vendidos. Essa é a origem do nome desse tipo de produção, literatura de cordel. São livrinhos pendurados em corda, presos pelo pregador. No Brasil, esses poemas passaram a ser vendidos em feiras pelos próprios poetas ou por vendedores ambulantes. Na maioria das vezes ainda se conserva o modo de expor os livros pendurados em cordas. Os cordéis misturam ficção com realidade, retratam personagens, situações e acontecimentos da região Nordeste. Além disso, algumas vezes são retratadas figuras de destaque do território nacional. Leia este cordel, escrito por um dos mais importantes cordelistas brasileiros, chamado Patativa do Azaré. Ele é muito famoso. A festa da natureza. Chegando o tempo do inverno, tudo é amoroso e terno. Sentindo o Pai eterno, sua bondade sem fim. O nosso sertão amado, estrumicado e pelado, fica logo transformado no mais bonito jardim. Terno é afetuoso, carinho, podem marcar. Estrumicado é sofrido, desgastado, tá? Então, aí vamos aí. Neste quadro de beleza, a gente vê com certeza que a música da natureza tem riqueza de encantar. Do campo até a floresta, as aves se manifestam, compondo a sagrada orquestra desta festa natural. Aí vamos lá. Tudo é paz, tudo é carinho, na construção de seus ninhos. Canta alegre os passarinhos, as mais sonora canção. E o camponês prazenteiro vai plantar feijão ligeiro, pois é o que vinga primeiro nas terras do meu sertão. Musga é música, prazenteiro, alegre, animado. Quando ele fala aqui, ó, quer ver? Ligeiro é ligeiro, plantar é plantar, tá? É porque na língua nordestina eles escrevem assim, no sotaque nordestino, eles falam plantar, encantar, né? Ligeiro, né? Primeiro, que é primeiro, tá? Então, vamos lá na página 30.
Esse aí é o Patativa do Azaré. Patativa do Azaré é o nome artístico de Antônio Gonçalves da Silva. Ele nasceu em 1909 e veio a falecer em 2002. Poeta e repentista brasileiro. É considerado um dos principais nomes da arte popular nordestina do século XX. Apesar de ter frequentado a escola por apenas 4 meses, aos 12 anos aprendeu um pouco de leitura e se apaixonou pelos poemas, por meio de uma linguagem simples e poética. Retratou a vida sofrida do povo do sertão. O que é repentista? É poeta que improvisa um poema cantado, geralmente alternando os versos com outro poeta. Era legal se vocês vissem lá no YouTube, vocês colocassem assim, repentista, Patativa do Azaré, e vê lá, né, a canção lá que ele faz junto com outro poeta, tá? Repentista é isso, vão trocando, vai falando uma coisa, o outro vai respondendo através da música. O texto lido é um poema de cordel. Você já leu outros poemas assim? De que assuntos eles tratavam? Então, desafio. Do que trata o poema de Patativa do Azaré? Isso aí vocês vão pesquisar, tá? De acordo com a primeira estrofe, é bom ou ruim o que acontece quando chega o inverno? Explique sua resposta. Esse cordel tem ritmo e sonoridade? Explique por que essa afirmação é verdadeira. O cordel lido usa em determinados versos a linguagem figurada, ou seja, algumas palavras são utilizadas em sentido não literal, subjetivo. Qual é a ideia contida nos versos? As aves se manifestam compondo a sagrada orquestra desta festa natural. Na segunda estrofe, o eu lírico, aqui ó, quer ver? Aqui no jogo rápido. Na segunda estrofe, o eu lírico declara que nota algumas manifestações da natureza, que não tinha reparado até então. Assinale as alternativas corretas em relação ao que é percebido pelo eu lírico nesse momento. A natureza tem muitas riquezas, os animais silvestres deixam seu habitat, as aves voltam a cantar. São duas opções aí para marcar. É possível definir quem é o eu lírico desse poema? Comente sua resposta. Depois, podemos perceber que algumas palavras do poema não foram escritas exatamente como indica a norma padrão. O gênero cordel, isso corresponde ao fenômeno chamado variedade linguística, assunto já estudado nos anos anteriores, que corresponde às variações de uma língua em razão de condições sociais, culturais, tá? E regionais, etc. Letra A. Copie 3 exemplos dessas palavras presentes no poema. Além desses termos, algumas regras de concordância determinadas pela norma padrão da língua não foram seguidas. Transcreva um exemplo dessa situação. No dicionário, observe o significado do termo cordel no dicionário. Número 1, corda fina, barbante, guita e cordão. Número 2, meada de fio esticada entre pregos e pelos pedreiros para marcar alinhamento. 3, literatura de cordel. 4, livreto ou folheto ou a história nele impressa, produzidos com as técnicas gráficas e narrativas da literatura de cordel. Aí depois vem, os 2 primeiros significados nos remetem ao sentido próprio da palavra, pois cordel corresponde a uma espécie de corda fina, um cordão. Esse significado ajuda a compreender o sentido do nome literatura de cordel. Por quê?
Justifique sua resposta observando significados 3 e 4. Então, queridos, por hoje é só. Terminamos com língua portuguesa. Um ótimo final de semana, um bom feriadão. Segunda-feira é feriado e vamos retornar na terça-feira, ok? Um grande beijo para vocês. Curtam bastante esse descanso, tá? E amo muito vocês.